Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, a mais uma história aqui do mundo gringo. Se você chegou agora, se inscreva no canal, manda sua história pra gente, daniresponde@hotmail.co.uk. Aliás, gente, aqui embaixo no box de informação tem tudo que vocês precisam, tá? O link do grupo lá do Mundo Gringo no Facebook, tem o link dos vídeos da playlist, tem o e-mail para você mandar sua história. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Gente, essa história de hoje é muito aquela frase: pau que nasce torto, morre torto. Putz grila, presta atenção nessa história. Bom, nem vou dar muito spoiler não. Vamos ouvindo que vocês vão entender o que eu quero falar. Mas eu fiquei engraçado que eu fui lendo a história e eu fui achando, nossa, que legal, né? Ela deu aí e no final levei um banho de água fria. Bom, mas vamos lá. Dani, descobri seu canal há pouco tempo. Estou maratonando os vídeos enquanto limpo a casa e faço o almoço. Em todas as histórias eu consigo aprender uma lição. E eu adoro ouvir seus comentários, que são sempre muito coerentes. Obrigada, amiga. Então eu resolvi escrever minha história, que se encaixa perfeitamente num caso de família. E seria um prazer se você lesse. Me chamo Alice, tenho 29 anos e vou contar a história da minha família. Minha avó é nordestina e muito brava. Meu avô um poço de amor e calmaria. Os dois sempre foram muito trabalhadores e honestos. Saíram da roça para a cidade grande com 5 filhos pequenos, em busca de uma vida melhor. Um desses filhos é a minha mãe. Ela teve uma infância humilde. Me conta que não chegou a passar fome, mas também nunca teve nenhum tipo de luxo. Meus avós sempre trabalharam muito e prezaram pela educação dos filhos. Incentivaram eles a fazer qualquer tipo de curso que aparecesse. Naquela época existiam programas de trabalho para menores de idade. Minha mãe começou a trabalhar com 14 anos. E na época do ensino médio, ela entrou para um curso como se fosse um colégio técnico hoje em dia. Então, ela disse que os meninos faziam mecânica e as meninas pedagogia. Com 17 anos, ela começou a namorar meu pai, que morava na rua de cima da casa dela. Ele tinha a mesma idade, mas ao contrário da minha mãe, ele não estudava, muito menos trabalhava. Ele levava uma vida de vagabundo. Ele gostava de ficar em bares, fumava maconha. Como você diz, era o primeiro sinal. Minha avó era muito rígida. Ela não gostava do meu pai, e muito menos desse namoro. Ela não chegou a proibir, mas eles só podiam namorar no sofá, com a família toda reunida nos finais de semana. Minha mãe era bobinha e apaixonada. Na única noite que minha avó deixou eles saírem, foi na noite de Natal. Minha irmã... Ai, deu quebra do meu pé, peraí. Minha mãe perdeu a virgindade e, adivinhe, engravidou de mim. A notícia caiu como uma bomba. Quando a minha avó ficou sabendo, ela parou de falar com a minha mãe. E maltratava minha mãe, assim como minha tia mais velha. Acho importante destacar que minha avó só foi me contar esses detalhes quando eu já era madura o suficiente para entender. Mas enfim, minha avó humilhava muito a minha mãe, falava que ela tinha acabado com a vida dela e que não era isso que ela queria para o futuro, que meu pai era um vagabundo, que não ia dar futuro nenhum a ela. Bom, amiga, pelo que você falou aqui, não ia dar futuro nenhum a ela mesmo, né? Deixou claro que minha mãe deveria se virar para me criar e que ela não ajudaria em nada. Minha avó conta que meu avô não concordava com isso, mas, tipo, também não ia contra, sabe? Ele não concordava, mas, né? Bom, era complicado, gente. Minha mãe, uma adolescente grávida, com os hormônios à flor da pele, tendo que escutar desaforos da própria mãe. Com o pouco de salário que minha mãe e a minha tia mais nova ganhavam na época, elas começaram a comprar as coisinhas pra mim. As amigas do curso da minha mãe também fizeram um chá de bebê e deram muitos presentes.
Os vizinhos também ajudaram. Minha avó não comprava nenhuma chupeta e fingia que nem via os presentes que chegavam. Meu pai se demonstrava feliz com a gravidez, mas no fundo, minha mãe sabia que seria difícil depender dele para alguma coisa. Até que chegou o dia do meu nascimento. Minha mãe passou mal na madrugada. Um vizinho levou ela para o hospital. Meu pai foi junto e deu tudo certo. Foi aí que a história começou a mudar. Adivinhe quem foi a primeira pessoa a visitar minha mãe? Minha avó, sim. Tem até uma foto guardada desse momento, ela me segurando no colo com um sorriso que não cabia no rosto. Eu era a primeira neta e acho que isso mexeu com ela. Quando minha mãe chegou em casa, teve uma grande surpresa. O quarto estava lotado de presentes, banheirinha, carrinho de bebê, o enxoval completo. A minha avó tinha comprado tudo escondido durante a gravidez. E escondeu tudo na casa da vizinha. Ela disse que fez aquilo para minha mãe aprender a lição. Vai entender, né, a cabeça dela. Minha avó chamou meu pai para conversar e disse que agora ele teria que ter responsabilidade, já que ele tinha uma filha. Nessa época, minha avó tinha um comércio no mesmo terreno que a casa dela. De manhã era uma mercearia, à noite uma lanchonete. Ela convidou meu pai para morar com eles e ajudar no comércio. Ele topou, mas não durou muito. A obrigação dele era acordar às 5h30 da manhã, receber o cara que entregava pão e leite, abrir a mercearia e ajudar no atendimento. À tarde, o movimento era fraco e ele podia ficar em casa, mas à noite ele tinha que voltar para ajudar na lanchonete a fazer os lanches. Ele fez tudo combinado por uma semana. Depois ele já não queria mais acordar cedo, ele ficava enrolando, dava desculpas, começou a sumir dinheiro do caixa e à noite ele chamava amigos para ir na lanchonete, bebiam, comiam e ele falava que era por conta dele, que ninguém precisava pagar nada. O homem não tinha onde cair vivo, gente, porque morto a gente cai em qualquer lugar, né? E olha só o preju. Bom, a minha avó começou a ficar irritada, até que um dia ela não aguentou mais e disse que ele não precisava mais trabalhar com ela, mas que era para ele procurar um emprego em algum lugar, pois ele tinha que ter um salário para ajudar nas despesas. Ele falou que tudo bem. Todo dia ele saía de casa falando que ia atrás de trabalho. Mas muitas pessoas viam ele à tarde nos bares e ele chegava em casa cheirando cerveja e maconha. Minha mãe conta que ele não cuidava de mim como pai. Ele me pegava no colo e por pouco tempo, depois ele já ia dormir. Então ele não ajudava em nada, né, gente? Nunca trocou uma fralda, nunca deu um banho, nunca me levou numa consulta médica. Ele não trabalhava, então ele não tinha dinheiro para comprar nada. Sempre quem comprou tudo foi minha mãe e minha avó. O clima ficou insustentável. A família dele me visitava às vezes, mas também nunca ajudaram. Minha mãe sempre muito na dela, não falava nada. Quando eu tinha 2 anos, numa manhã de sexta-feira, minha mãe trabalhava fora. Meu pai disse que ia me levar num parquinho. Minha avó concordou, mas disse para ele voltar ao meio-dia para eu tomar banho e almoçar. Ele falou ok. Deu 1h, 2 da tarde, 3 da tarde, 7 da noite, nada. Minha avó já estava surtada. Ela estava desesperada, pedindo aos vizinhos para me procurarem. Até que a minha tia mais nova saiu de bicicleta e viu meu pai bêbado comigo no colo. Eu com a fralda toda suja, naquela época era fralda de pano. Imagina a situação, né? Minha tia ficava consolando minha mãe que tinha chegado do serviço e estava chorando muito. Minha avó foi atrás dele, só não bateu nele porque seguraram ela. Ela jogou todas as roupas dele na rua nesse dia e disse para ele nunca mais pisar naquela casa. E que se minha mãe quisesse continuar com ele, ela podia ir embora naquele momento. Claro que minha mãe não quis. Então minha avó deixou claro que se ele quisesse me ver de novo, era para entrar na justiça e ele teria que pagar pensão. Então, gente, o que aconteceu? Depois que a avó falou isso, ele disse que não queria, ele que não queria morar mais ali naquela casa e que ele iria embora. Ali ele virou as costas e nunca mais apareceu. Lembrando que ela tinha 2 anos de idade. Fui criada pelos meus avós.
Éramos em 6 pessoas. Eu, meus avós, minha mãe, minha tia e meu tio. Eu tive muito amor, cuidado, carinho de todos eles. Minha mãe trabalhava como professora, dava aulas de manhã à tarde, fazia faculdade à noite. Ela se dedicou muito ao trabalho e aos estudos. Eu não tinha vida social. Eu não saía com amigas, eu não tinha namorado. Nunca me faltou nada financeiramente e muito menos sentimentalmente. Meus tios e avós também sempre foram presentes na minha vida. Aos 4 anos eu aprendi a ler e escrever. Com dinheiro de muito trabalho me colocaram numa escola particular onde eu fiquei até a 5ª série. Então eu sempre fiz aula de balé, natação, inglês. Ninguém falava do meu pai. Era como se ele não existisse. E confesso que eu também nunca senti falta. Eu também nunca perguntei nada. Nos eventos da escola, no Dia dos Pais, era meu avô que ia. E eu sempre dei as lembranças a ele. Graças a Deus eu tive uma família maravilhosa. Me educaram, me amaram. Sou xodó da minha avó até hoje. Ela até me trata diferente dos outros netos. Meus tios até reclamam, falam que ela é puxa-saco. Eu dou muito valor à minha família. Eu não consigo nem imaginar como seria, sei lá, se naquele dia minha mãe tivesse decidido ir embora com meu pai. Eu não sei também se minha mãe o amava assim, não. Mas naquelas condições eu acredito que ela fez a escolha certa de ter ficado na casa da minha avó. Óbvio, né, amiga? Sua mãe foi certíssima. Durante toda a minha infância, eles nunca foram me visitar. A família do pai, ela tá falando, que morava na rua de cima, lembra? Teve um amigo do meu pai que frequentava a lanchonete da minha avó. E quando eu tinha 8 anos, ele disse que meu pai perguntou por mim. Queria saber a história que eu estudava para me ver na porta. Minha avó falou que se ele quisesse me ver, era para ele procurar a justiça. E que se ela soubesse que ele foi atrás de mim, ela ia chamar a polícia na escola. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe arrumou um namorado. Mas isso fica por uma outra história. Quando eu tinha 15, uma irmã do meu pai apareceu na porta de casa falando que queria me conhecer. A minha avó não impediu. Recebeu ela em casa, conversamos. Ela disse que queria ver a moça que eu tinha me tornado, mas também depois disso nunca mais apareceu. Não falou nada do meu pai. Disse que ela foi lá por vontade própria. Bom, quando eu tinha 17 anos, eis que acontece uma surpresa. Recebi uma solicitação de amizade no Orkut. Ninguém mais, ninguém menos que o meu pai. O perfil não tinha foto e ele escreveu assim: pelo meu nome você vai saber que eu sou. Fiquei em choque, pois eu conhecia o nome dele da minha certidão de nascimento, né? Demorei uns dias para aceitar a amizade. Não falei nada com a minha avó, pois eu não sabia como ela iria reagir. Conversei com a minha mãe, com a minha tia, que me aconselharam a seguir meu coração. Se eu quisesse conhecê-lo, elas não iriam se opor. Eu que teria que decidir. Achei nobre da atitude delas. Em nenhum momento elas falaram mal dele ou tentaram me convencer a não conhecê-lo. Hoje, mais madura, acho que elas foram sensatas e justas. Essa decisão realmente só cabia a mim. Eu não sei explicar o que eu estava sentindo. Eu tinha curiosidade, então aceitei ele como amigo. Ele pediu meu telefone para a gente conversar, me ligou e pediu para a gente se encontrar. E fui até o local onde ele trabalhava como vigilante. Levei uma amiga comigo. Foi estranho, sabe? Não foi nada parecido com as cenas que a gente vê em programas e filmes, que pai e filha se abraçam, choram. Ele me abraçou, mas eu não fiquei confortável. Eu sei que ele é meu pai biológico, mas para mim era um homem estranho. Conversamos um pouco e ele disse que estava feliz por minha mãe e minha família terem me criado muito bem. Que ele na época era imaturo e que ele sempre lembrava do meu aniversário, mas que ele não me procurou porque ele não tinha trabalho e ele não tinha como pagar a pensão. Ele estava bem emocionado. Eu não queria falar nada, só ficava olhando para a cara dele. Nas poucas fotos que tinham dele lá em casa, ele era mais bonito e tinha muito mais cabelo. Mas enfim, ele disse que era casado e tinha uma filha de 5 anos mais... Não, uma filha 5 anos mais nova que eu. E me perguntou se eu gostaria de conhecer.
Falei que eu ia pensar. Fiquei uns dias pensativas e resolvi que eu queria conhecer a filha dele. Afinal, a filha dele era minha irmã, né? E ela não tinha culpa de nada do que tinha acontecido no passado. Combinamos um dia, fui até a casa dele almoçar. Me trataram bem, mas eu não me senti à vontade. Foi bem estranho. Ele ressaltou mais uma vez o quanto ele estava satisfeito com a minha criação. Disse que a melhor coisa foi ele ter se afastado, que ele era muito novo. E eu falei que minha mãe também era muito nova, afinal eles tinham a mesma idade. Mas a minha mãe nunca fugiu da responsabilidade. Quando falei isso, ele ficou sem graça. Falou que admirava muito minha mãe, mas que ele queria curtir a vida naquela época. Que ele era inconsequente. Então se ofereceu para pagar minha carta de motorista quando eu fizesse 18 anos. Perguntou se eu queria um celular de Natal, mas eu não aceitei. Não foi por orgulho não, tá, Dani? É porque eu só estava com curiosidade mesmo de conhecer ele. Aliás, eu queria na verdade conhecer a minha irmã. Eu não queria presente nem nada deles. Até que a mulher dele perguntou se eu tinha namorado e eu disse que sim. Que eu tinha um namorado da escola. E a mulher dele começou a me dar maior sermão, levantou a voz. Começou a falar que eu era muito nova para namorar, que eu tinha que ter cuidado para não engravidar. Nossa, Dani, ali eu não aguentei. Falei que eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, que eu estudava, que eu trabalhava, que eu era muito responsável e que ela estava me conhecendo naquele dia e eu não tinha dado liberdade a ela para me dar sermão, né? Realmente, que estranho, né? A mulher já vinha dar sermão nela, tá doida? E que eu não iria engravidar, pois eu tinha visto muito bem o que minha mãe passou por ter engravidado cedo. Ainda falei assim, imagina se meu namorado tiver a mesma atitude que meu pai, sumir e me deixar sozinha com uma criança. Gente, eu era até virgem na época, minha mãe sempre me aconselhou muito. Ali ficou um clima chato. Meu pai começou a falar que tinha visto meu Orkut, e que tinha visto as minhas fotos, e que se eu fosse filha dele e morasse com ele, tudo teria sido diferente. Ai, ai. Bom... Gente, eles chegaram a falar que se eu morasse lá, que eu só ia sair pra balada aos 20 anos. E será que minha mãe e minha avó não se importavam de eu ficar saindo? Ah, gente, para, né? Ouvir isso das pessoas que me criaram, eu até aceitaria. Mas dele, que tinha acabado de chegar ali, né? Achei nada a ver eles falarem isso sobre mim. Ainda mais naquele dia, que era a primeira vez que eu estava encontrando com eles. Acabei indo embora sem a mínima vontade de voltar. Ele me ligou algumas vezes, mas eu não atendi. Lia o nome dele na tela e ignorava. Para mim, ali se encerrava um ciclo. Matei minha curiosidade e pronto. Eu não queria contato. Ele nunca fez falta na minha vida, não seria agora que ele faria, né? Eu não tive sentimento nenhum por ele. Eu só queria que tudo continuasse como estava. Ele percebeu e desistiu de me contactar. Segui minha vida normalmente, fiz 2 faculdades, continuei saindo muito, curti amores. Minha mãe se casou, teve 2 filhos, meus irmãos são os amores da minha vida. Quando eu estava com 24 anos e namorando sério, com um bom emprego, recebo uma notificação no Facebook. E dessa vez não era meu pai, mas minha irmã, filha dele. Aceitei. Ela já estava com 19 anos. Começamos a conversar, ela falou que entendia meus motivos de não querer contato com meu pai, mas que ela queria muito ter contato comigo, que eu era a única irmã dela e que queria ser minha amiga. Começamos a conversar, fomos ao cinema, passeamos algumas vezes. A gente foi criando um vínculo de amizade legal, mas não tocávamos no nome do nosso pai. Até que eu me casei e chamei ela para ser minha madrinha de casamento. Foi muito emocionante. Minha família recebeu ela super bem. Minha avó e meu avô principalmente. A gente manteve uma amizade. Depois de um tempo ela começou a contar que meu pai estava depressivo porque ele não conseguia trabalho, que ele estava cheio de contas, que ela e a mãe saíam para trabalhar e ele ficava em casa se lamentando o dia inteiro, que só queria dormir, que não queria mais viver, que não estava comendo. Isso foi na época, Dani, que começou o Uber no Brasil, estava crescendo, sabe? E eu falei, por que ele não se cadastra no Uber?
Assim ele sai de casa, vê pessoas, conversa e ganha dinheiro. Ela gostou da ideia e falou para ele fazer um cadastro. Ele fez, mas o carro dele não foi aceito porque era um carro velho e não tinha ar-condicionado. Falei que ele poderia alugar um carro. Era muito comum as pessoas fazerem isso. Mas ela disse que não tinha como, que o limite do cartão deles não daria, porque as locadoras só aceitam o pagamento que tem um valor alto disponível de caução. Comentei isso com meu marido. Detalhe, meu marido já sabia de toda a história do meu pai. Isso comoveu. Meu marido falou, por que a gente não empresta o cartão para ele alugar o carro e trabalhar? No começo eu hesitei e falei que não, mas pensei que quem sabe seria uma forma de ajudá-lo. Deve ser muito difícil estar numa situação dessa. E pelo que minha irmã tinha falado, ele estava muito mal. Fornecemos o cartão de crédito e ele aceitou. Meu marido disse que meu pai ficou muito feliz e empolgado e agradeceu. Anotou os valores que teria que depositar e disse para o meu marido me mandar um beijo. Ficamos com uma sensação boa de poder ajudá-lo. Quando deu 15 dias que meu pai estava trabalhando, ele nos mandou uma mensagem dizendo que estava tudo indo bem, que já tinha feito várias corridas e que sentia que o negócio ia dar certo. Até transferiu todo o valor do aluguel do carro que seria cobrado na nossa fatura. Bom, quando completasse um mês, meu pai teria que ir na locadora, devolver o carro ou renovar o contrato de locação. Faltando 2 dias para isso, né? Ai, meu braço, peraí. Gente, eu tomei a segunda dose da vacina ontem. Meu braço, não tô conseguindo nem mexer direito. Então, como faltava só 2 dias para, né, fazer isso tudo, e o marido dela ia ter que estar junto, porque estava no nome dele, ele entrou em contato lá com o pai dela, tá? E ele disse o seguinte, não, eu não vou renovar, eu vou entregar o carro. E no outro dia o pai dela ligou e falou assim, olha, já entreguei o carro, tá tudo certo. Aí eles ficaram meio sem entender, porque, ok, você entregou o carro, mas tá no meu nome, né, não precisa fazer mais nada. Não, tá tudo certo. Bom, daí achei aquilo estranho. Mandei mensagem para minha irmã, perguntei se estava tudo ok. Aí ela me disse assim, tá, né, o pai bateu o carro, mas tá tudo bem. Eu perguntei, como assim ele bateu o carro? Ele não falou nada. Ela falou, tem uns 10 dias. Ele foi na locadora, pegou outro carro e disse pra mim e pra minha mãe que já tinha falado com vocês. Eu fiquei sem entender nada. Meu marido mandou uma mensagem pra ele perguntando o que tinha acontecido. Por que ele não tinha falado nada? Ele disse que não quis nos preocupar e que ele tinha dado um cheque na locadora para cobrir os custos da batida. Eu liguei na locadora, perguntei sobre o carro, me informaram que meu pai tinha devolvido o carro batido, que eles tinham descontado o valor no cartão. Perguntei sobre o trau-cheque e eles disseram que não, que eles nem aceitam cheque. E como foi o carro alugado no cartão do meu marido, eles iriam descontar no cartão do meu marido. Corri para o site do banco olhar e vi que tinham lançado R$1.000 cobrando a tal batida. Fiquei revoltada, não por ele ter batido o carro, pois isso acontece, tá? Mas por ele não ter falado nada com a gente, ter omitido isso, né? E ainda mentido sobre o tal cheque. Achei que ele foi muito mau caráter com a gente só quis ajudar. Essa mentira, gente, ia durar pouco, porque de qualquer forma a fatura do cartão ia chegar e a gente ia ver esse valor lá. Não sei se isso passou na cabeça dele. Nossa, meu marido ficou decepcionado. Mandou mensagem para ele, ele não leu. Aliás, ele leu e não respondeu. À noite, a esposa dele respondeu falando que estava com muita vergonha da atitude dele, que ele mentiu para todos, porque para ela e para a filha, ele tinha contado uma outra história e tinha garantido que estava tudo certo. E que eu e meu marido já estávamos cientes de tudo. Ai, meu Deus. Falamos que ele mentiu sobre o cheque e ela disse que nem cheque ele tem, porque ele tem o nome sujo. Ela pediu 1000 desculpas, perguntou o valor, disse que pagaria. Ela ia pegar um empréstimo. E realmente ela pagou. Ela pegou um empréstimo dias depois e pagou.
Minha irmã também ficou pedindo desculpas pela atitude dele. Disse que ele era um homem bom e honesto, que ela nunca soube de uma mentira dele. E ele nunca mais respondeu às mensagens do meu marido. A gente também nunca mais falou no assunto. Eu ainda tenho contato com a minha irmã, mas não tão próximo. Eu e meu marido nunca contamos isso pra ninguém. Imagina minha avó sabendo disso, nem sei como ela reagiria. Mas depois de tudo isso, eu quero distância desse homem que diz que é meu pai. Poxa, se passaram tantos anos e pelo jeito ele não aprendeu nada. Dani, eu odeio mentira, eu odeio pessoas enroladas. Vi que é melhor ele lá e eu aqui. Sabe, Dani, eu vejo histórias de mulheres que têm relacionamentos complicados, mas não querem se separar por causa dos filhos. Às vezes é melhor os pais estarem separados do que juntos e com problemas, né? Eu tive uma família abençoada, minha mãe, minha avó, e é assim que eu quero criar meus filhos, sabe? Eu acho que as mulheres têm que pensar mais no bem-estar dos filhos. Às vezes não adianta o pai morar na mesma casa se ele não consegue nem cumprir com as obrigações de pai. Bom, aí ela disse, né, que ela adora escrever, escreveu nossa história, que ela quer muito ouvir os comentários. Ai, Alice, meu Deus do céu, gente, não adianta não, pau que nasce torto, morre torto. Bom, eu vou começar de novo, como eu gosto de falar pra vocês, né, lá do comecinho. Hoje a Alice tem 29 anos, né? Cara, o seu pai desde o começo ele já mostra que veio, né? Porque ok, às vezes você com 17 anos, já que eles eram da mesma idade, então ele também devia ter 17 anos. 17 anos, vamos lá, há 29 anos atrás, você não quer saber nada da vida, né? Lógico que hoje, 17 anos, tem gente aí que já trabalha na internet, tá milionário, né? Mas é 17 anos, eu tiro por mim. Quando eu tinha 17 anos, já contei pra vocês, eu era uma... Nossa, eu não queria saber de nada da vida. Mas o cara fumava maconha, não trabalhava, tipo assim, né? Aí a sua avó deu oportunidade a ele. Gente, as pessoas dão oportunidade. É as outras que não sabem aproveitar, né? Sua avó deu oportunidade. Meu filho, olha aqui, ó. Você tem uma filha agora, você tem uma mulher, né? Que era sua mãe. Vamos mudar de vida, vamos trabalhar. Aí uma semana, cara, uma semana ele já tava lá descumprindo o que era o trato. E ainda levar amiguinho pra comer, beber e falar que era por conta dele? Ah, gente. Sua avó fez certíssimo. Aliás, certíssimo ela fez quando jogou ele pra fora de casa com as roupas dele e falou, né? Não falando essas palavras, mas vai virar homem, vai arrumar um emprego e se quiser ver sua filha, vai ter que pagar a pensão. E ela tá certa. Cara, agora, uma atitude que a sua mãe, a sua avó, a sua família teve, que eu falo sempre aqui, foi de não ficar tipo... Eu acho que a sua mãe e sua avó nunca chegaram... Ai, que ele tem que ser pai, que ele tem... Gente, se a pessoa não quer ser pai, ela não vai ser pai. E o que fizeram? Criaram você como se isso, por exemplo, fosse algo normal. E eu acho que tá certo, tipo, olha, seu pai é seu avô, a figura paterna aí é o seu avô, sabe? Eu não aguento essas mães que vão pra internet e começam, tem até gente famosa, ai, que fulano tem que ver o filho. Então, assim, começa a botar uma pressão no filho, que o filho já nasce, já cresce achando que ele é rejeitado. E a sua mãe fez igual eu faria. Você é amado. Por quê? Porque ninguém tocou no nome do seu pai. Então, pra você, seu pai não fez falta, seu pai não existiu. E tem que ser assim. Se o cara não está pronto para ser pai, não presta para ser pai, para que eu quero um homem desse na vida da minha filha? E eu acho que foi assim que a sua mãe pensou. Você, amiga, você cresceu uma mulher super segura. Porque não tinha aquela história de ai, que seu pai não gosta de você, que seu pai não quer te ver. Eu entendo que muitas mulheres querem a pensão, elas querem que... Mas eu falo por mim, eu faria igualzinho a sua mãe. Esse negócio de ir lá, começar a botar, sabe? Começar a botar chantagem, usar o filho, que tem mulheres que usam os filhos pra isso. Eu acho que isso é de uma agressividade com a criança. Porque se a porra do homem não tá nem aí pra mim,
Pra que, né? Nem pra minha filha, vamos pensar assim, pra que eu quero esse homem pai da minha filha? Eu quero criar ela distante disso. Eu quero criar ela, sabe, do meu jeito, sozinha. Não quero nem que tenha o exemplo desse canalha, desse homem, porque eu já não seria digno pra ser pai, né? Então, assim, tiro o chapéu pra sua mãe do que ela fez. Você bota aqui, ó, Dani, ninguém falava do meu pai. Era como se ele não existisse. Então eu também nunca senti falta dele, porque a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve, né? A gente não sente falta se ninguém ficar falando na minha cabeça. Por exemplo, né? Ai, vontade de comer uma maçã. Mas se eu nunca comi uma maçã, eu não vou ter vontade de comer uma maçã, vocês estão me entendendo? Porque se eu nunca comi. Então, assim, pra que eu vou ficar dentro de casa esbravejando? Ah, que... Porque, gente, eu já vi mãe assim. Vamos supor, a mãe tem um filho lá, João. João, seu pai não presta, seu pai não quer te ver, seu pai não gosta de você, seu pai te deixa... Gente, essa criança, coitada, fico pensando na cabecinha dela o que passa, sabe? Então, assim, nossa, achei que sua mãe foi incrível. Já tratou de tirar ele da sua vida, né? Graças a Deus ela não foi com ele, né? Quando sua avó botou ele pra fora. Agora vamos lá, gente. O cara vai, te procura. Ok, você já tá, né? Graças a Deus mais velha. Você já pode decidir, como sua mãe falou. Decida você se quer ver ele ou não. Aí vai... Não, primeiro já começou errado o primeiro encontro, né? Não tinha nem que te dar sermão, né? Nunca cuidou de você, vai lá falar alguma coisa que, se morasse comigo. Você nunca quis, você fugiu, né? Não serviu pra isso e achar que vem dar sermão. Agora, a parte do carro, cara, que merda, né? Você vai lá, você ajuda, porque querendo ou não, acho que você ainda pensou, pô, né? Tô tendo uma relação com a minha irmã, sei lá, é meu pai, vou ajudar. O cara faz essa cagada, gente. Como ela disse, não é questão de ter batido o carro. A questão foi toda a mentira em cima disso. Bateu o carro, Deus me livre de guarda, acontece. Pelo visto, R$1.000 não deve ter sido uma batida. Sei lá, de repente alguém encostou no carro, no para-choque, né? Não deve ter sido, ai, nossa, destruiu o carro, não foi isso. Mas seria muito mais nobre da parte dele se ele tivesse chegado para você, né, como a esposa dele fez, que eu acho que foi uma atitude nobre lá, dela pegar um empréstimo para te pagar. Só que a questão ali, gente, não é o dinheiro, né? É a confiança ali que se quebra. Nem tudo a gente resolve com o dinheiro. Então, assim, talvez toda aquela história que você vinha tentando construir, talvez estando perto da sua irmã, eu não digo nem do seu pai, mas querendo ou não, algum sentimento você chegou a ter ali, porque senão você também não ia querer ajudá-lo, né? Aí o cara vai e faz essa cagada, gente. Amiga, tem pessoas que infelizmente a gente tem que ficar longe mesmo, sabe? Não tem que estar perto da vida da gente. Não era pra ser, não foi há 29 anos atrás, não seria agora, né, que seria. E eu acho assim, é o que eu falo muito, sabe? Pensem bem, né? Hoje em dia... Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, gente. Mas a gente tem que pensar que essa história foi há 29 anos atrás, né? Pouquíssimo se falava de anticoncepcional, de camisinha, disso, daquilo. Era um tabu ainda, né? Mas eu acho que hoje o assunto é tão falado, internet, dentro de casa, televisão, tudo quanto é lugar. Cuidado para não engravidar de quem... Cara, pensa se esse homem que fumava maconha, né, só queria saber de ficar em bar, não trabalhava, pensa se isso tinha estrutura para ser pai. Então eu acho que a gente tem até o dever e obrigação de dar um bom pai para os nossos filhos, entendeu? Porque é eles que vão ter que conviver. Você arruma aí os BO
né? Arruma esses homens BO, você vai lá, dá pro homem, engravida, tira o homem da sua vida, arruma mais 10, mas aí você engravida lá do embuste, e quem está o resto da vida preso a esse inferno desse homem é o filho, que você já tá lá com outro. Mas é o filho, que aí o pai vem com gracinha, né? Tem uns que nem ajudam em nada, mas quer entrar pra encher o saco, quer que vá lá, quer que vá pra cá, eu quero que meu filho venha. Tem uns que tem, né? Tem uns que tem por amor mesmo, né? Mas tem uns também que é por encheção de saco, né? Pra bater de frente lá com a mãe, acaba descontando em quem? Na pobre da criança que nem escolheu para nascer. Então vocês me fazem o favor aí de escolher direito o pai dos filhos de vocês, tá? Porque a criança, coitada, tem nada a ver com os BO de vocês e elas que pagam o pato. Bom, gente, deixa aí pra ela o que vocês acharam da história. Super beijo, fiquem com Deus.